Gênesis capítulo 41. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, e aí o rei acordou. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: "Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos pedreiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a este moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o pedreiro foi enforcado." Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba e trocou de roupa, e se apresentou ao rei. Então o rei disse: "Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar os sonhos." "Isso não depende de mim", respondeu José. "É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei." Aí o rei disse: "Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois eu tive outro sonho. Eu fiz 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los." Então José disse ao rei: "Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito." A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: "Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país, para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome." O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. O rei lhes disse: "Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus." Depois virou-se para José e disse: "Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você ficará encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito." Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei e mandou com que os seus homens fossem na frente dele gritando: "Abram caminho!"
Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: Eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zefenate-Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grandes quantidades. José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Então, antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Asenate, pôs no primeiro o nome de Manassés, e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filho no país onde tenho sofrido. Então acabaram os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei, e ele disse: Vão falar com José, e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrerem de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto às outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia os cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele lhes perguntou com voz dura: Vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: De modo nenhum, senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos do mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: Nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: É como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimento para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que nós tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles.
José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-o no saco de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu o saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimento. E ele disse aos irmãos: "Vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimento." Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: "O que será que é isso que Deus fez com a gente?" Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: "Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com nosso pai em Canaã." O governador respondeu: "Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando." Aconteceu que, quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do seu saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: "Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu." Aí Rúben disse ao pai: "Deixe que eu tome conta de Benjamim, e eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos." Jacó respondeu: "O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho." Salmos capítulo 21. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Tu satisfazeste os mais profundos desejos e lhe deste o que lhe pediu. Tu o recebestes com bênçãos preciosas e pusestes uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa sem fim. A glória do rei é grande porque tu o ajudastes, tu lhe deste majestade e fama. As suas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força, ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará a todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Marcos capítulo 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: "Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho." E o profeta escreveu também: "Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele." E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando a sua mensagem: "Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês." Muitos moradores da região da Judéia, da cidade de Jerusalém, iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: "Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo." Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão.
No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que diz: Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simeão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: Cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e a ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou as pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade e foi para um lugar deserto, e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele e tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo.